Fala galera, bem-vindos a este canal, mais um vídeo aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem, na graça do nosso Senhor Jesus. Estou aqui ainda um pouquinho rouca, se você viu no outro vídeo, porque na verdade eu acabei de gravar o outro vídeo. Estou aqui ainda no mesmo espírito, já fazendo esse, que é uma espécie de segunda parte daquele primeiro vídeo. Então se você não assistiu, assista para que você tenha um entendimento um pouquinho mais completo. Mas Deus ele tem me direcionado a falar sobre santidade, sobre aspectos específicos da nossa santidade, nossa caminhada de santidade com o Senhor. E hoje eu quero continuar falando acerca do exemplo, né? Então, sem mais delongas, pega a sua Bíblia e bora comer esse rolo juntos. Gente, então no último vídeo eu falei bastante sobre a importância de que a nossa conduta, de que os nossos hábitos apontem para Jesus. O nosso exemplo deve estar em acordo, em concordância com aquilo que nós pregamos. Tem algo que é muito importante que nós temos que entender, é que para que isso aconteça, nós devemos cuidar de nós mesmos. Olha que forte essa declaração de Paulo para Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,16. Diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos seus ouvintes. Olha que forte isso, esse alerta que o apóstolo Paulo faz para o seu filho na fé aqui, Timóteo, que era um líder, né? Essa é uma carta pastoral, como eu mencionei anteriormente. É muito importante que nós venhamos a cuidar de nós mesmos, olhar para dentro, para saber se de fato nós estamos bem, se de fato nós temos olhado para Cristo, visto a Ele e de fato pegado essa imagem que nós temos contemplado e imitando e aplicando isso nos nossos hábitos e permitindo que essa contemplação transborde para fora. Para que isso aconteça, devemos cuidar de nós mesmos. Isso é muito importante. Não só olhar para a doutrina, não só olhar para aquilo que nós temos pregado, estar de acordo com a hermenêutica, a exegese e etc. Mas olhar, em primeiro lugar, se a minha conduta está apontando para Jesus Cristo. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Porque, gente, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Eu acho que a gente já ouviu, e com certeza você também já deve ter ouvido aquele comentário, né, até com um tom muito positivo acerca de uma pessoa que é muito bondosa. Ela não olha para si mesma, ela sempre quer olhar e priorizar o bem dos outros. Isso sim é muito bom, mas nós temos que ver se essa pessoa de fato, ela não está buscando de fato uma aprovação acerca de tanta crucificação de si mesmo em prol de servir aos outros, né? Muitas vezes esse tipo de pessoa que se mata para servir os outros, ela não está sabendo se amar e está buscando esse amor na aprovação das pessoas através do serviço. Aí o serviço, que é uma coisa boa, está sendo feita com a intenção errada. E o que é certo deve ser feito da maneira correta, com a intenção correta. Então é muito importante que nós tenhamos essa autoanálise, para que a gente possa ver se nós estamos bem, se nós estamos de fato olhando para Cristo, nos sentindo amados por Cristo e transbordando isso na vida das outras pessoas. A Bíblia, ela não vai condenar o autocuidado. Foi até o próprio Jesus que nos disse, né? Amarás o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Gente, se você não está sabendo como que você é amado por Deus, você não vai conseguir transbordar e imprimir esse amor em prol das outras pessoas. Você precisa de saber como que você é amado para que então você possa receber, estar suprido nisso e transbordar esse amor na vida dos outros. É importantíssimo esse autocuidado. Olha só que poderoso isso. O ministério, né, que é servir aquilo que nós servimos ao Senhor Deus, é um transbordar daquilo que nós estamos vivendo, tá? Deus não nos chama para uma vida de performance. Ele nos chama para uma vida, para um caminhar genuíno, verdadeiro, que aponte para Jesus Cristo. Não é uma performance, tem que ser genuíno, Nós não devemos ser performáticos. É muito importante que a gente tenha a consciência que nós temos uma tendência muito forte a sermos performáticos. Esse fim de semana mesmo eu tive uma experiência onde eu fui pregar
em uma igreja domingo à noite, e eu busquei muito forte uma palavra específica que Deus queria trazer para aquela igreja. Eu comecei a orar, comecei a buscar, Senhor, o que o Senhor quer falar para eles? O que o Senhor tem para dizer? Porque quando o Senhor me dá uma palavra, eu tenho que ser fiel naquilo que Ele quer que eu transmita. Seja exortativa, seja de edificação, seja o que for. Eu vou me esforçar o máximo que eu puder para ser bem fiel àquilo que o Senhor me falou. Mas e quando Ele não me falou nada? Eu não ia pregar? Claro que eu iria pregar. E aí eu lembrei que naquele mesmo dia, né, que foi bem ontem mesmo, para te falar bem a verdade, tá bem recente aí o exemplo. A minha mãe, ela soltou uma frase que foi muito forte. Ela falou que uma tia minha tinha assistido um dos meus vídeos e falou assim, nossa, a Lídia realmente tem um dom de ensinar a palavra. E aquilo veio no meu coração. Eu falei, Pim, Deus me concedeu um dom de ensino. Eu não preciso de performar. Se Deus não me deu uma palavra rema específica para pregar ali, eu vou fluir naquilo que Ele já me concedeu, que é o ensino. E aí eu peguei, preparei o ensino ali e falei assim, olha, vamos falar então sobre isso daqui. E eu acredito que é um ensino que é para a igreja, né? Falamos sobre cristologia. Claro que de uma maneira, como era um culto de domingo à noite, de uma maneira muito reduzida, de uma maneira aplicável e palpável, né? Não de uma maneira teológica. Mas aí eu fui pregar, e quando eu fui pregar, gente, fluiu naturalmente. E de fato, quando eu estava lá pregando, eu sentia o Espírito Santo sobre mim. Por mais que antes, enquanto eu orava, não tinha uma palavra rema, louca, etc. E muitas vezes, como eu tenho um jeitinho um pouco mais bravo, exortativo, as pessoas até esperam, de uma certa maneira, que eu seja sempre brava quando eu pregue. E eu não posso querer performar, querer forçar a barra de ser assim sempre. Eu tenho que ser verdadeira, genuína. Então eu cheguei lá, abri a minha palavra do Senhor, falei assim, vamos falar sobre aquilo que é poderoso, que todo mundo precisa saber, cristologia. E nós pregamos e entendemos de uma maneira bem assim, bem específica, como que entender quem foi a pessoa de Cristo deve impactar as nossas vidas hoje, até porque ele não foi, ele é Jesus Cristo. Na verdade, esse foi o centro da pregação de ontem. Mas entende que a gente não tem que performar? Nós temos que ser fiel e para isso nós temos que olhar para nós mesmos? Porque nós temos uma tendência a querer performar e a achar qual que é a performance que vai dar certa. Ah, tipo assim, a performance que mais dá certo para a Lídia é a performance da pregação exortativa, brava. Não, a palavra que dá certo para a Lídia é quando ela prega aquilo que Deus mandou ela falar. E Deus falou para mim ensinar, porque Ele me chamou para ser professora. Ok, então vamos ensinar. Agora, quando Ele me dá uma outra palavra, amém também. Então você entende que nós não devemos ser performáticos? Que nós devemos estar o tempo todo sondando o nosso coração, porque nós temos essa tendência forte dentro de nós? É muito importante esse autocuidado, olhar para o nosso coração. E, inclusive, gente, não só os nossos acertos, mas a maneira como nós erramos, corrigimos os nossos erros, também devem apontar para Cristo. Porque, gente, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Infelizmente, nós vamos errar. E quando a gente errar, nós devemos ser rápidos e humildes para reconhecer e corrigir esses erros. Porque a maneira certa de errar é corrigir, pedir perdão, é se arrepender e reparar o dano causado. É muito importante isso. Eu me lembro de uma vez na Austrália, que teve uma situação específica lá, que eu cometi um erro. E aí eu lembro que eu chamei as meninas do meu GC na época, fiz uma reunião fora do GC, em especial para aquelas que eu liderava pessoalmente, e eu expliquei para elas, abri o meu coração acerca daquela situação, e eu falei exatamente isso. Olha, meninas, se os meus acertos glorificam a Deus, os meus erros também vão. E aí eu abri meu coração, fui vulnerável ali para elas, e tenho certeza que elas foram edificadas por isso também. Então tudo tem que edificar o Senhor, não só os nossos acertos, mas tudo. Tudo. Olha só outra coisa que é muito importante, que é uma das últimas coisas que eu quero falar aqui nesse vídeo, que tem a maneira certa, né? Que o nosso exemplo ele também pode ser comprometido. Olha o que Paulo ele vai dizer para Tiago acerca daqueles que desejam o ministério. Primeiro que ele começa assim, 1 Timóteo 3, versículo 2. Aliás, versículo 1, né? Aquele que deseja o episcopado, grande coisa, boa coisa ele almeja. Gente, o ministério, ele é maravilhoso. Se talvez você conhecer um pastor que está cansado, que fala mal da igreja, que fala mal do serviço, que está enfadado, não é assim o ministério. Claro que não é fácil, claro que não é fácil liderar, claro que não é fácil servir as pessoas assim o tempo todo, mas é prazeroso, é uma boa coisa. E aí ele fala assim, portanto, é necessário que? Quer dizer que essa pessoa que deseja estar em posição de liderança,
precisa estar atuando ativamente no ministério, tem algumas qualificações que são inegociáveis para ela. Eu não vou ler todas aqui, porque é um texto longo, mas vai de 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 7, mais ou menos. Ele vai trazendo para nós aqui qualificações do obreiro, qualificações do ministro. E olha que é muito importante a gente notar que essas qualificações, só uma delas tem a ver com a habilidade de fazer alguma coisa. Todas as outras têm a ver com o caráter, com a vida de exemplo, com a conduta da vida dessa pessoa. Ele está dizendo aqui, olha gente, a sua habilidade, sim, ela é importante, mas ela é muito menos importante do que o seu caráter. O seu caráter, ele é indispensável, porque aprender a pregar a palavra, a gente aprende. Agora, caráter, gente, ele é tratado, ele é lapidado. O nosso caráter, ele é inegociável. E é por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 21, ele vai dizer pra gente. Na verdade, eu te aconselharia a ler do 21 ao 27, aí na sua casa, mas eu vou ler só o 27 para ser mais dinâmica. E vai dizer assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Quando fala de desqualificado aqui, significa reprovado após ser testado, desaprovado, não aprovado, não considerado adequado, desqualificado. Gente, existe um período de prova quando a gente vai começar a servir no ministério. E não é um período de uma prova de múltipla escolha que você vai ter que responder. É o período onde aquele corpo, aquela igreja, aquelas pessoas, elas precisam de te conhecer, de ver se de fato as suas condutas, a sua maneira de tratar a sua família, o seu flatmate, a pessoa que você divide o apartamento, a sua esposa, o seu esposo, o seu amigo, o seu irmão, os seus colegas de trabalho, a sua própria vida, se a maneira como você lida com a sua vida está apontando para Jesus Cristo. Isso é um caráter aprovado. Não, de fato, ele aponta para Jesus. Ele caminha como Jesus. Ele ama como Jesus. Ele responde como Jesus. Ele fala como Jesus. Ai, ai, ai. Isso é um caráter aprovado. E Paulo está falando assim, olha, eu reduzo o meu corpo, reduzo a minha carne à escravidão. Porque, gente, tem momento que a minha vontade mesmo é de ser grosseira com as pessoas. Tem momento que não dá vontade de ser gentil. Tem momento que dá vontade de ser preguiça. Mas isso é a carne. A carne, o corpo, a gente subjuga. A gente reduz a escravidão porque o pecado está lá ainda. A gente não dá mole para a carne. A Bíblia é muito clara que nós não devemos satisfazer nem um desejo da carne. Nada, nada, nada. Essa ideia de que eu mereço comer exageradamente. Eu mereço um dia de preguiça. Bom, a palavra de Deus diz que você não deve ceder a nenhum desejo da carne. Então vamos saber de onde que vem esses desejos aí. E Paulo está falando que depois dele haver pregado, ele olha para si mesmo, ele reduz o seu corpo à escravidão, para que ele não venha perder o seu exemplo e se tornar desqualificado. Eu vi uma vez numa pregação, eu acho que não era uma pregação, era uma palestra de liderança, e eu achei muito legal que aquele líder daquele ministério, ele falava que teve uma vez que a família dele passou por um trauma muito grande, e acabou que o filho dele passou por uma situação de rebeldia ali, e naquele momento a liderança dele viu aquela situação e falou assim, olha, a gente vai te tirar da posição de liderança por um tempo, para que você possa cuidar da sua família, pastorear a sua família, olhar para a sua casa, e quando você tiver com isso resolvido, você estiver bem, então a gente vai te restabelecer novamente nessa posição de liderança. Gente, essa deve ser a conduta. A família do líder, ela não deve ser sacrificada em prol do ministério. Esse não é o desejo de Deus. De fato, eu também não concordo com aquela fala que a gente ouve, que Jesus... Que a minha família é o meu primeiro ministério. Gente, Jesus é o nosso primeiro ministério. Mas se de fato Jesus é o nosso primeiro ministério, eu vou olhar primeiro para minha família, para depois eu olhar para a igreja, falando agora de instituição, de serviço, daquilo que eu faço, tá? Porque é muito importante. Num desses requisitos que Paulo traz lá em 1 Timóteo 3, ele fala que o obreiro ele tem que saber pastorear a sua própria casa, que os seus filhos têm que ser cristãos. Como que eu vou querer liderar alguma coisa se eu não consigo liderar nem o meu próprio quarto, nem a minha própria vida, nem a minha família?
Não pode. Eu achei muito legal essa maneira desse ministério conduzir essa situação. Cara, que forte isso. Colocaram esse pastor de banco. Ele ficou quase um ano de banco cuidando da família dele. Eles suportaram a casa dele. Eu não sei te falar se ele trabalhava secularmente ou ele era sustentado pela igreja. Eu não sei que termos que foram. Mas ele fala assim: olha, nós suportamos a família, acompanhamos, pastoreamos, discipulamos. E quando a família estava toda agora já restabelecida, ele foi novamente colocado na posição de liderança. Essa deve ser a conduta correta. Essa deve ser a conduta correta. Então nós temos que aprender a olhar para nós mesmos. Porque se eu estiver pregando, mas eu não estiver vivendo essa conduta, eu perco a minha salvação e eu não consigo salvar ninguém. Porque as pessoas, elas estão vendo a sua conduta. Em especial, aqueles que estão mais próximos de você. Aqueles que estão mais próximos de você, eles talvez não vão ouvir os seus conselhos falados, mas eles vão te imitar. O seu filho, ele não vai ouvir só aquilo que você fala, ele vai fazer aquilo que ele estiver fazendo. É por isso que eu acho, na moral, um absurdo. Um absurdo. Eu vejo mamães por aí, papais, que não gostam de dar tela, que não gostam de dar doce para criança, mas come chocolate na frente da criança. Gente, de uma forma subliminar, está dizendo assim para ela: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você pode ter certeza que isso vai gerar uma conduta indevida no seu filho, que depois o Espírito Santo vai ter que corrigir. Se você não quer que o seu filho coma doce, não coma doce você também. Seja exemplo, comece com um pouco. Ah, ele é pequenininho, ele nem entende. Entende sim, entende sim. Seja exemplo. Se numa coisa tão pequena você não consegue ser exemplo para o seu filho, numa coisa grande você também não vai conseguir. E o primeiro discipulado, se você tem uma família, é com seus filhos. O primeiro discipulado, se você divide apartamento com alguém, é das pessoas que moram com você. Então, gente, olhe para si mesmo. Não perca o seu exemplo. Seja alguém que foi aprovado, que tenha conduta aprovada pelo crivo das Escrituras. Então, gente, se você curtiu esse vídeo, se você curtiu, né? Se você foi edificado por esse vídeo, curta, compartilhe, envie para alguém e que a gente possa andar aí nas pegadas, imitando a Jesus e gerando, né? Discípulo faz discípulo, né? E multiplicando e pregando e propagando essa palavra, não só através das nossas palavras, mas principalmente das nossas condutas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.